Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar aqui regravando um pouquinho, né, um vídeo que já tem aqui no canal, falando sobre a nossa história aqui, o nosso começo. Só que como tem muita gente chegando e o vídeo é um pouco antigo e não tá muito completo também aquele vídeo, né? Aí eu vim aqui hoje para falar um pouquinho para vocês e para dar algumas dicas, né? Mostrar como foi que a gente começou. A gente começou em 2020, né? A gente não começou com gráfica rápida, não. A gente começou vendendo sapatos e sandálias, né? A gente comprou uma quantidade e a gente vendeu, gente, quase todas as sandálias que a gente tinha comprado, né? Antes da nossa inauguração, que nossa inauguração, a gente abriu uma lojinha em outra cidade, né? Na cidade onde eu morava. E aí, nessa cidade tinha um armarinho, né? Que é na casa de minha avó. Lá tinha um armarinho que ela disponibilizou para poder a gente tá abrindo nosso negócio lá, né? A gente abre lá e a gente ia fazer tipo aquelas lojinhas de calçado. Essa era a nossa ideia inicial. Daí a gente teve que comprar mais sandálias, porque as que a gente ia colocar lá, acabou que a gente vendeu tudo. E se eu não me engano, a gente acabou vendendo quase todas dessas sandálias novamente, que a gente teve que fazer mais pedidos, só que não chegou na data que era para ter chegado, que era perto da inauguração. E aí a gente resolveu fazer a inauguração com com as sandálias que a gente tinha lá, né? E os tênis. A gente ficou, gente, a inauguração da gente foi um domingo e a gente ficou no sábado até tarde arrumando lá, né? Tudo bonitinho para poder a gente estar recebendo os clientes no outro dia. Eu lembro que lá nesse lugar a gente tava até sem energia porque a fiação era toda mal feita e a gente tava sem energia. E meu esposo fez aquela famosa gambiarra lá, né? E ele acabou conseguindo colocar energia lá e a gente ficou até tarde arrumando, né? A gente encheu bola, a gente fez várias coisas lá, ficou bem bonitinho. Mas no dia da inauguração, gente, a gente não vendeu nenhuma sandália, né? Depois que a gente vendeu as sandálias, as duas primeiras remessas que a gente comprou, na terceira remessa já ficou um pouco mais difícil, né? De a gente conseguir vender. A gente passou um bom tempo, gente, sem conseguir vender uma sandália. Daí foi que a gente pediu a Deus e Deus mostrou a gente, né? Nos guiou para poder a gente comprar uma encadernadora. Ou encadernadora não, uma impressora. Mas, gente, eu tava na loja, né? Pesquisando algumas impressoras e aí eu vi um anúncio de uma HP que tava na promoção. Essa HP ela é bem baratinha realmente, só que tava mais barata do que o normal. Então eu achei que era alguma promoção e aí eu entrei em contato com meu esposo e falei com ele sobre essa impressora que tava na promoção, né? E a gente conversou e a gente decidiu comprar essa impressora. Essa impressora ela tava no anúncio que era na promoção de R$ 150. E acabou que a gente caiu em um golpe, gente. Essa impressora nunca chegou aqui em casa. Daí a gente começou a pesquisar outras impressoras, né? E aí a gente comprou a Epson, que é essa daqui que dá pra vocês verem aí, tá vendo? É a L3150. É a minha xodozinha, a impressora que eu mais gosto aqui da loja é ela. A gente tem a L4260 também. E a gente também tem a Canon, né? A Canon a gente comprou logo depois que a gente comprou a L3150. Mas quando chegar nessa fase eu falo pra vocês, tá certo? Aí a gente comprou essa impressora Epson L3150, né? E aí meu esposo pesquisando, ele vendo alguns vídeos no YouTube, acabou que a gente começou a fazer aquelas placas decorativas, que a gente já tem vídeo aqui no canal
mostrando pra vocês como é que a gente faz, tá certo? Que é essas plaquinhas aqui, ó. Tá vendo? E aí, gente, quando a gente colocou essas plaquinhas aqui, a gente começou a vender muita dessas plaquinhas, né? A gente vendeu bastante mesmo. Foi o que começou a fazer sucesso da nossa loja, foi as plaquinhas. Aí, gente, a gente começou a trabalhar, começou a comprar as coisas para começar na encadernação, né? A gente comprou a nossa encadernadora, ela foi de Wire, que essa daqui é a D5, tá vendo? E a gente já tinha um notebook também, ele não era um dos melhores, mas ele ajudava a gente bastante, que hoje em dia ele nem funciona mais, gente, que é essa daqui, ó. Tá vendo? Ele deu muito trabalho, gente, deu muita dor de cabeça. Na hora que eu ia criar uma arte, ele começava a piscar e travava, mas ele ajudou a gente bastante durante um bom tempo. A gente também comprou uma laminadora da Mazili, vou mostrar pra vocês. Aí, gente, a nossa laminadora é essa daqui, da Mazili, né? É a única laminadora que a gente já teve desde quando a gente começou. E essa daqui é a nossa impressora, né? A mais antiguinha que a gente tem aqui da loja, que nunca deu trabalho a gente, foi essa daqui. Tá certo? Aí, gente, a gente comprou a encadernadora e comprou a laminadora, né? E a gente comprou também um kit de Wire. A gente não entendia direito do Wire, a gente acabou comprando um Wire errado, né? Com passo errado, a gente comprou um kit até grandinho, gente, de Wire, e acabou que a gente não conseguiu utilizar porque não era o passo certo da encadernadora, a gente não sabia que tinha isso. A gente comprou o passo 3x1 e a da gente é 2x1, né? E acabou que a gente tá lá guardado, onde a gente vai conseguir utilizar ele para alguma coisa. E a gente também comprou um papelão, né? O papelão Paraná, para poder a gente começar. Daí, como a gente tinha encadernadora, a gente tinha laminadora e não dava pra gente utilizar a encadernadora, a gente começou a fazer esses bloquinhos aqui, ó. Só que a gente fez aquele tipo maiorzinho encapado no papelão, sabe? Esse daqui não é no papelão não, mas é tipo aqui, é só pra vocês entenderem um pouquinho. E a gente fez alguns talões de pedido, até a gente conseguir comprar o Aero, né, gente? E esse daqui é uma boa saída também para você que está começando e vocês não tem como comprar uma encadernadora. Vocês podem estar fazendo esses bloquinhos aqui, né? Blocado, que sai bastante. E os papéis da gente eram todos cortados na mão, tá certo, gente? A gente ainda não tinha a guilhotina facão. A gente não tinha. Aí depois a gente comprou a guilhotina facão, essa daqui. Não é uma das melhores, mas ela ajudou bastante aqui também, né? Hoje em dia, se fosse pra eu tivesse um pouco mais de entendimento, eu não teria comprado dessa. Mas ela ajudou a gente bastante. E aí, gente, a gente ficava nesse vai e vem, né? Porque a impressora tava em outra cidade, a gente morava em outra. E a gente ficava nesse vai e vem para poder fazer as coisas lá. Daí a gente teve a ideia de comprar uma outra impressora, né? E a gente só, como da gente era notebook, a gente ficava trazendo e levando o notebook sempre que precisava. Então a gente foi comprou uma outra impressora. Daí a gente não comprou mais Epson. A gente foi e comprou a Canon 4110. Eu vou deixar uma fotinha para vocês aí passando, porque ela não tá aqui fora, ela tá lá dentro, porque ela tá parada, gente. Eu não a Canon é uma impressora muito rápida para quem trabalha com encadernação, fazendo caderno, essas coisas. Ela é ok, porque ela é bem rápida e ela diminui bastante no tempo da gente da impressão de um miolo. Mas a da gente ela deu um problema no cartucho
Acho que tinha mais ou menos de 6 a 8 meses de uso, ela parou. Então a gente está parado até hoje, a gente comprou já o cartucho para estar trocando. Eu acho que ela deve ter um ano, tem mais de um ano já parada, a gente ligando, né? A gente ligou algumas vezes ela, mas ela tem um ano e pouco se a gente está utilizando ela para imprimir miolo. Porque, gente, a gente pesquisou e o cartucho dela era muito caro. Era praticamente o preço da gente comprar outra impressora. Então, a gente priorizou outras coisas e não comprou ela. Só que agora a gente pesquisando, a gente achou um cartucho no Mercado Livre. Que eles dizem que é original, mas a gente sabe que não é original mesmo, né, gente? Mas é compatível com a nossa impressora. E daí a gente comprou pra gente estar vendo se vai funcionar aqui na nossa impressora, né? E botar ela de novo pra trabalhar. Mas a gente comprou essa impressora e a gente também começou a fazer esses serviços aqui. A gente fez, aí a gente começou, a gente comprou os airô, certo? E aí a gente começou a ter pedido, né? Começou a chegar pedido de cadernos. A gente começou a fazer aqueles cadernos pequenos. E não é fácil, gente. A gente perdeu muito material, a gente ficava muito tempo sem receber nenhum pedido, porque até as pessoas saberem que a gente faz demora um pouquinho. E também tem aqueles clientes que acham que o valor que a gente dá é muito acima do que realmente é o preço do produto, né? E se a gente dá o preço é porque a gente sabe o valor que a gente gasta para estar fazendo aquilo ali. E aí não é fácil, eu tô contando aqui para vocês. Algumas pessoas podem achar fácil por a gente ter conseguido conquistar as coisas um pouco rápido, né? Mas não foi fácil. As coisas que a gente comprou, a maioria das coisas que a gente comprou foi tudo no cartão. Então a gente dividiu todas essas coisas. Há pouco tempo a gente ainda pagava algumas coisas. Então a gente dividiu por bastante tempo. E não foi fácil como muita gente acha não, tá certo? A gente ficou muito tempo sem conseguir trabalho. E a gente não vende por site, né? A gente vende via WhatsApp, Instagram, mas é para pessoas aqui da região. A gente não vende. No momento a gente ainda não tá fazendo entrega pelo correio. Ainda, mas breve a gente vai fazer. Foi isso, né? A gente começou a comprar essas coisas de encadernação. E aí a gente foi assistindo o vídeo e aí a gente foi se aprendendo mais coisas e a gente foi conquistando mais coisas, né? O nosso notebook, ele começou a dar trabalho demais, gente. Demais, demais mesmo. Às vezes a gente precisava fazer um trabalho que era simples e eu levava horas para conseguir finalizar esse trabalho, porque o notebook ele ficava o tempo todo desligando. Daí a gente foi e comprou o computador, que é esse daqui, ó. Ele tá cheio desses post-it aqui, porque eu anoto as coisas para não esquecer. Mas a gente comprou esse computador, ele foi relativamente barato pelo preço dos computadores. Eu ainda fiquei com medo porque ele era muito barato, gente, comparado a outros que eu vi. E ele não era de uma marca conhecida, aí eu fiquei com medo de não ser bom, né? Um computador bom. Mas mesmo assim a gente foi e comprou. Eu não sabia que tinha computador que ele não era Windows. Tem um Linux, né? E o Windows. Eu achei que Linux era só o notebook, mas também tinha o computador. Daí eu fui e comprei. E quando a gente chegou em casa, a gente armou, todo ansioso, a gente armou as coisas. E aí, quando a gente foi instalar os aplicativos que a gente precisava para começar o trabalho, gente, a gente não conseguia baixar. A gente simplesmente não conseguia baixar de jeito nenhum os aplicativos. Daí a gente foi começar a ver o vídeo e fui olhar no Mercado Livre, né, o porquê que a gente não tava conseguindo baixar. Fui ver as informações. Aí eu vi que não era Windows. E aí eu fui no YouTube ver como é que eu conseguia solucionar esse problema, né? Daí eles ensinaram lá, só que para fazer uma coisa dessa, só quem entende realmente disso, né, gente? A gente teve que pagar
uma pessoa, se eu não me engano foi 90 ou foi 100 reais que a gente pagou. A pessoa para botar tipo um chipzinho que ele coloca o Windows no nosso CPU, né? E a gente levou para essa pessoa fazer, eles enrolaram a gente um pouquinho e a gente parado, né? Porque o notebook não funcionava, a gente comprou o computador realmente porque o notebook não estava funcionando. E a gente ficou uns 2 a 3 dias parado, esperando ele entregar pra gente o CPU, né? Daí ele entregou e aí a gente conseguiu começar a trabalhar. E pra parte da encadernação, gente, foi mais ou menos isso, né? Depois a gente começou a investir também em sublimação, a gente comprou a máquina de a prensa térmica. A gente teve problema com a prensa térmica, gente. A gente teve que trocar. A nossa caminhada não foi fácil. As pessoas que estão de fora acham que é fácil, né? Por chegar aqui e ver que a gente já conquistou muitas coisas, as pessoas acham que é fácil, mas a gente já passou muita dificuldade em relação a essa parte, né? Porque empreender, gente, não é fácil. As pessoas acham que empreender é só você estar o dinheiro lá, investir e tal e comprar. E não é assim, né? A gente lidar com muitos problemas. A gente lidar com um cliente que a gente que tem que resolver o problema. E o cliente, às vezes dá problema. A gente já levou, gente. No começo, a gente levou... Uma moça, ela pediu... Eu acho que foi 300 adesivos. 500 adesivos. E aí a gente fez esses 500 adesivos. A gente não cobrou 50%. A gente fez 500 adesivos, cortou tudo na mão, gente. A gente cortou o adesivo, tudo na mão. A gente fez o bendezinho, fez tudo bonitinho pra ela. E no final a cliente não pegou o pedido, né? E aí a gente teve o prejuízo. Porque eu fiquei no pé dela e ela ficava toda vez dizendo que tinha algum problema, era um gás dela que acabava e ela tinha que pagar. Era várias dificuldades e a gente acabou perdendo aí, né? O nosso primeiro baque foi esse, gente, porque essas coisas desanimam bastante, né? A gente, porque a gente levou um final de semana inteiro, gente, pra gente imprimir e cortar esses adesivos, porque quem tem a Epson L3150, ela é ótima, mas sabe que ela não é a impressora mais rápida que existe. Ela demora muito, ainda mais quando a qualidade é alta, né? E a gente colocou em uma qualidade alta porque era papel fotográfico, adesivo. E aí a gente foi e botou uma qualidade mais alta, vai ficar mais bonita a imagem, né? Daí a gente teve esse prejuízo. Ela não pegou mais na mão da gente. Às vezes a gente mandava mensagem, ela nem respondia mais. E quando ela respondia, ela ficava na enrolação, né? E acabou que a gente perdeu, né? A gente teve esse prejuízo aí. Acabou que desanima um pouco a gente, né? Porque é o trabalho da gente, é a pessoa fazer uma coisa dessa e depois, gente, a gente começou a cobrar 50%. A gente ainda teve uma caneca também que a gente perdeu. A gente não cobrou 50% confiando na pessoa, porque a pessoa já tinha feito vários trabalhos com a gente e a caneca até hoje está com a gente porque a pessoa não veio buscar. Então, uma dica que eu dou para vocês é vocês cobrar ou 50% ou 100% do produto se você estiver começando, e se você já estiver nesse ramo e não cobra, é bom você cobrar porque, gente, tem clientes que eles aproveitam da sua boa vontade. Então, sempre cobrem aí os 50% no mínimo do produto, tá certo? Então, gente, o que a gente começou com a encadernação foi a encadernadora, que eu já mostrei pra vocês, a D5, mas vocês também podem começar com a espiral, que é mais em conta. Eu prefiro a do Aeron, mas aí vocês veem aí qual fica melhor para vocês, tá certo? A laminadora, a da gente é da Mazili, porém tem algumas laminadoras mais em conta, só que a Mazili, ela é muito boa. Você pode tanto plastificar quanto laminar com ela, tá certo?
A impressora, eu indico para vocês a L3150, mas tem outras no mercado mais em conta. E um computador ou um notebook, tá certo? O papel que vocês vão precisar para utilizar. No começo vocês não precisam fazer estoque, porque a gente está começando, então a gente não tem condições para poder estar fazendo estoque. Então vocês compram aí uma resma de papel sulfite, 75 gramas. A gente começou com 75 gramas, depois a gente passou para comprar também o de 90 gramas. Que é bom para você estar utilizando de 90 gramas aí para a caderneta de vacina, tá certo? Papel fotográfico com adesivo e sem adesivo. É bom vocês terem também, porque a gente também oferecia impressões de foto, né? A gente conseguiu ganhar um bom tantinho de dinheiro com impressão de fotos também. Então é bom vocês terem esses dois. Cada um aí vocês compram somente um pacote, gente. Se vocês tiverem uma loja aí, papelaria em casa, perto de vocês, vocês compram um pacote de cada coisa. O BOPP ou papel contact, né? Vocês também podem utilizar. A gente usou também bastante papel contact. Vocês também podem estar utilizando aí. E o papel offset também é legal vocês terem, porque se vocês forem trabalhar com um caderno, para fazer o bolsinho, sai mais em conta do que vocês comprarem aquele bolsinho de plástico, sabe? E esses bolsinhos de papel também fica mais bonitinho do que aquele de plástico. A gente nunca comprou aquele de plástico, porque eu gosto mais do de papel. Ele dá um pouco mais de trabalho para fazer, porém eu acho ele mais bonito. Então, para trabalhar na encadernação, essas 4 coisas, tirando os papéis que vocês precisam, tá certo? Agora, para começar na personalizado, né? Tá chegando muitos inscritos aí no canal da gente através do vídeo que a gente fez de personalizados. Então, para fazer o personalizado, você precisa do computador. Tem gente que faz pelo celular, mas eu acho que pelo computador é melhor. E uma máquina de corte, né? Que é essa daqui, ó. Se você for boa na tesoura, no estilete, também dá pra fazer com na tesoura e no estilete, né? E com essa daqui vocês conseguem oferecer topo de bolo, vocês conseguem oferecer as caixinhas personalizadas, que já tem vídeo aqui no canal, também ensinando. Vocês conseguem fazer adesivo cortando aqui na máquina de corte. Vocês conseguem oferecer vários produtinhos, né? Aqui eu vou mostrar para vocês alguns produtos que vocês conseguem oferecer utilizando somente a impressora, a máquina de corte, o computador e o papel offset. Aí, gente, aqui é um personalizado que vocês conseguem também fazer utilizando pouca coisa, né? Esses canudos aqui, gente, ó, vocês só precisam comprar conforme for recebendo pedido, para não ficar muita coisa em casa, né? E às vezes é coisa desnecessária. Então, aqui mesmo a gente tem poucas quantidades diferentes, porque a gente utiliza mais o transparente. Então, vocês não precisam ter aí bastante, né? Vou mostrar pra vocês aqui uns mais simples também, que é bonitinho também, mas é mais simples, que vocês podem estar vendendo mais em conta. Essa daqui é a pirâmide. Vocês só vão colocar o apliquezinho, né? E essa daqui também, que é bem bonitinha. Só falta o aplique e o nome. Então, praticamente, o que você utiliza para fazer na encadernação, você vai utilizar também nos personalizados, né? A única diferença é que para um personalizado você precisa utilizar a máquina de corte e para encadernação você precisa da encadernadora e de algumas outras coisas a mais. Para você começar na parte de personalizado, talvez seja um pouco melhor, porque se você for bom na tesoura, você consegue fazer muita coisa somente com o computador e a impressora.
Mas se vocês tiverem um pouco de dificuldade, como eu tenho, precisei de uma máquina de corte, porque eu não consigo fazer o corte certinho na tesoura. Ó, gente, a nossa máquina de corte, essa daqui foi 2.000 e pouquinho. Tem a outra maior, que é mais cara, só que pra gente, no momento essa daqui tava nos ajudando bastante, só que graças a Deus a gente aumentou um pouco os pedidos, e se a gente tivesse uma da maior seria melhor ainda, mas essa daqui é ótima. Eu gosto muito dela, mesmo eu comprando outra, eu não vou me desfazer dela porque ela é muito boa. Eu nunca tive problema com ela também, tá certo? Então, gente, o vídeo foi esse. A gente queria mostrar um pouquinho para as pessoas que estão começando, né? Estão chegando muitas pessoas aqui novas no nosso canal. A gente fica muito agradecido por cada um que está chegando e por todos que permaneceram. A gente também pede para você estar deixando um like aí, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, tá certo? Essa foi um pouquinho da nossa história e algumas dicas, né, básicas aqui, que as dicas que a gente deu para vocês hoje foi o que a gente utilizou aqui na nossa loja e que deu certo, tá certo? Em relação a comprar, compre sempre em sites de confiança para vocês não tá aí caindo em golpe, porque o site que eu comprei eu peguei no Google, tá certo? O que eu levei o golpe, então vocês priorizem aí comprar pelo próprio aplicativo, não vão no site, em computador e no que for aí, só se você já tiver experiência, não vão em qualquer site, porque eles também conseguem falsificar o site pela internet, então é bom vocês comprar pelo próprio aplicativo, tá certo? Para não cair em golpe. Sempre fiquem atentos aí à descrição se vocês estão comprando novo ou usado. Todas as coisas que a gente comprou aqui, gente, a gente comprou novo. Porque eu tinha medo de comprar coisa usada em relação à máquina e acabar dando problema e a gente não ia ter como correr atrás porque era usado, né? Então todos aqui a gente comprou novo, mas a maioria das nossas compras aqui foram no cartão. A máquina de corte mesmo, eu acho que tem uns 2 meses que a gente terminou de pagar ela. Então a gente dividiu na maior quantidade que a gente podia sem juros, tá certo? Então, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de estar deixando um like aí e se inscrevendo no canal, tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo.